Finalmente, o último requisito é o non bis in idem, que, como eu mencionei antes, representa a impossibilidade jurídica de uma dupla punição por uma mesma falta. Ou seja, o empregador tem sim, de acordo com a gravidade, o direito de escolher qual dos métodos punitivos ele vai aplicar ao empregado, qual das armas ele vai usar. Ele vai usar a arma da advertência, da suspensão ou da despedida com justa causa. Muito bem. Depois de ele escolher essa arma e utilizá-la, né? Ou seja, depois de ele escolher essa ferramenta e utilizá-la, se esvai para aquele ato o poder disciplinar desse empregador. Ou seja, esse empregador não pode mais substituir a punição por outra. E mais do que isso, não pode punir aquele ato duas vezes. É isso que nos diz o requisito do non bis in idem. Assim, imaginemos que o empregado falta ao serviço por uma semana, naquele exemplo que nós vimos anteriormente. E, ao retornar ao trabalho, o empregador decide que, por conta daquelas faltas, ele vai suspender esse empregado. Ele não pode, 2 ou 3 dias depois, dizer o seguinte: olha, aquela suspensão que eu apliquei em você, esquece, eu vou mudar para despedida com justa causa, né, por conta de atos de desídia. Não, o empregador não pode fazer isso, porque ele esvaiu o seu poder disciplinar em relação a aquele fato. Certo? Pergunte. Nesse caso aí, tem que discriminar, porque tem muitas coisas que não falam. Perfeito. O que a colega está nos perguntando basicamente é o seguinte: o empregador tem o dever de, na comunicação de despedida com justa causa ao empregado, tipificar o fato? É isso? Ou seja, será que o empregador, na comunicação de despedida com justa causa, ele deve tipificar: você cometeu o fato previsto na linha A do artigo 482 e por isso está sendo despedido? E mais do que isso, se o empregador, em fazendo isso, e fizer isso errado, será que a sua justa causa pode ser anulada por conta dessa situação? Vamos às respostas. Há uma certa divergência jurisprudencial que migra da necessidade de tipificação a uma desnecessidade de tipificação. Hoje, o que majoritariamente nós compreendemos na jurisprudência é o seguinte: ao empregador não há a necessidade de apontamento de qual das alíneas ele escolheu para despedir o empregado. Basta o empregador, e aí sim, nessa comunicação de despedida com justa causa ao empregado, dizer o fato ocorrido. Basta o empregador apontar os fatos. Ou seja, há 10, 15 ou 20 anos atrás, nós dizíamos: olha, o empregador deve apontar, deve indicar o direito, né? Deve apontar a linha na qual ele pretende enquadrar o empregado. E mais do que isso, dizíamos o seguinte, que se o empregador apontasse uma linha equivocada, errada, haveria a possibilidade de nulidade dessa justa causa. Por quê? Porque era dever do empregador tipificar o fato. Hoje em dia, nós migramos para uma outra corrente, embora ainda haja certas dissidências. Qual é a ideia que prevalece hoje? O empregador deve apenas narrar os fatos, ele deve narrar as condutas faltosas. Por quê? Porque o direito é o juiz quem aplica. Ou seja, o empregador está, digamos assim, liberado de apontar a linha. Mas se ele apontar, e apontar errado, isso tem problema dentro do processo? Não, não há mais problema. Por conta do quê? Por conta daquele velho brocardo latino, né? Dá-me ibi fatos, dabo tibi ius. O juiz conhece o direito, dá-me os fatos que eu vou te apontar o direito. Se você apontou erradamente, mas aquela situação em outra linha também caracterizada despedida com justa causa, nós não devemos nos preocupar com isso. Até porque há diversas condutas dos empregados que ensejam a tipificação em mais de uma alínea. Eu mesmo mencionei para vocês aqui situações fáticas idênticas com enquadramentos jurídicos diversos. Por exemplo, eu mencionei para vocês, o empregado que falta, né, continuamente ao serviço é desidioso, porém, ao mesmo tempo, ele também é indisciplinado. E mais, se essas faltas ultrapassarem 30 dias seguidos, ele ainda pode incorrer no abandono de emprego. Quer dizer, eu tenho uma multiplicidade de enquadramento jurídico de determinados fatos.
Portanto, nós não devemos nos impressionar ou surpreender com esse tipo de situação. Somos nós, juízes, que devemos proceder ao enquadramento legal da despedida com justa causa. Certo?